Olá pessoal, já falamos sobre as teorias ácido-base, né? Principalmente a teoria de Bronsted e Lowry. Falamos sobre pKa, sobre o equilíbrio químico envolvendo as reações de ácido-base. E na nossa última aula a gente falou sobre a relação entre a estrutura de um ácido e o seu pKa. Nessa aula a gente vai tratar sobre a posição do equilíbrio e o pKa. Então vamos lá. Bem, vamos aqui para a nossa terceira aula, mas antes, respondam aqui três perguntinhas. Qual a relação entre a força de um ácido e a sua base conjugada? Você consegue dizer quais as quatro características da base conjugada que nos ajudam a predizer a acidez de um composto? Você entendeu como cada uma dessas características pode atuar na estabilização da base conjugada? Se você não consegue responder uma dessas perguntas, eu sugiro que você volte à nossa aula anterior, assista de novo, procure ler e entender esses conceitos, porque são fundamentais para que você consiga avançar no curso. Combinado? Então, você que já consegue responder todas essas perguntas, vamos avançar nesse momento. Bem, então, gente, vamos lá, vamos falar aqui sobre posição do equilíbrio pKa. De uma forma geral, né, vamos falar somente aqui de uma reação do tipo Ka e equilíbrio com HB. Essa típica reação ácido-base, né, geral, certo? Então, quando eu falo aqui de posição no equilíbrio, eu me refiro a quando essa reação atinge o equilíbrio químico, ou seja, as velocidades das reações direta e indireta se equivalem, né? Muitas vezes o que a gente observa é que esse equilíbrio acabou sendo estabelecido com uma quantidade maior de produtos do que a quantidade de reagentes. Digamos, a reação, então, nesse sentido, ela caminhou mais, né, no sentido direto. Ou em outros momentos, né, em outras situações, em outras reações, o equilíbrio, após ser estabelecido, se verifica que eu ainda tenho uma quantidade muito grande de reagentes com relação à quantidade de produtos. Ou seja, essa reação ela não caminhou muito no sentido direto. O equilíbrio ele ficou favorecido para os reagentes. Então a gente vai ver aqui como a gente determina essa posição do equilíbrio a partir dos pKa's. Tá? Então, tenho essa regrinha aqui de ouro. O equilíbrio sempre favorecerá a formação do ácido mais fraco e da base mais fraca. Quando eu falo ácido mais fraco, eu posso verificar que ácido é mais fraco do que o outro, né? Através do valor do pKa. Então, esse ácido aqui e esse ácido conjugado, eles vão ter valores de pKa. Se HB tem pKa mais alto do que HA, quer dizer que HB é mais fraco. Ou seja, dessa forma, essa reação caminha no sentido direto. Se, pelo contrário, HB tem um pKa mais baixo que HA, então HA é um ácido mais fraco. Então a reação ela tem o equilíbrio favorecido para os reagentes. Vamos olhar um exemplo utilizando o ácido acético. Então, nessa reação, claramente o ácido acético é o ácido, né? O hidróxido é a base, o acetato é a base conjugada e a água é o ácido conjugado. Nessa reação, então, o par de elétrons do ânion hidróxido, né? Usando aqui as setas curvas, ele atacou aqui o ácido, né? O próton, e isso fez com que o par da ligação fosse deslocado para o oxigênio, então resultando aqui nesses produtos.
Olhando, pessoal, em termos de pKa, o pKa do ácido acético é 4,75. E o pKa do ácido conjugado, que é a água, é 15,7. Então, nesse caso, gente, o equilíbrio ele vai estar favorecendo produtos, né? A gente pode escrever aqui essa seta aqui de cima, que indica o sentido direto, né? Um pouquinho maior, só para ilustrar, né? E como a água é um ácido mais fraco do que o ácido acético, essa reação tem equilíbrio, né? Deslocado para o sentido dos produtos. Então, pelo fato da água ser justamente um ácido mais fraco. Então, vamos aqui ver outro exemplo, gente. Nós temos aqui, então, o carbônio, a gente já viu, né, na aula anterior, que são bases muito fortes. E a gente tem a água aqui atuando como um ácido, né? Formando, então, esse ácido conjugado, metano, e o ônio hidróxido vai ser a base conjugada. Olhando os valores de pKa, pKa da água a gente já viu que é 15,7 e o pKa do butano a gente também já falou em aulas anteriores. O pKa do butano é 50, certo? Então veja aqui, gente, é bem nítido, né, que o ácido conjugado produzido, né, o butano, ele é um ácido muito, muito, muito mais fraco que a água. Então, gente, essa reação ela tem um equilíbrio sim deslocado no sentido também produtos, igual o exemplo de cima, né? Só que aqui nessa reação, o que acontece é que a gente vê que a água é um ácido mais forte, né? Muitas ordens de grandeza superior ao ácido, ao butano, né? Então, mesmo em tese, todas as reações de transferência de prótons sendo reações reversíveis, nesse caso, como a diferença de pKas, né, a diferença de pKas é muito grande, de fato, a gente nem precisa colocar isso como um equilíbrio. A gente pode dizer que essa reação é uma reação irreversível e usar uma seta simples dando isso. Tá? Então, resumindo, aqui, pessoal, a gente vai olhar para os valores de pKa do ácido e do ácido conjugado, né, ver qual é o mais fraco, ou seja, quem tem maior pKa, então o equilíbrio favorecerá a formação desse ácido mais fraco. Vamos olhar aqui essa reação, né, de protonação da carbonila da acetona, né, dessa propanona aqui. Então a gente tem um ácido forte, que é o ácido, né, que é o hidrônio, certo? O hidrônio tem pKa menos 1,7. E, gente, a gente tem aqui como ácido conjugado essa carbonila protonada. Tem pKa menos 7,3. Então, a gente observa que o ácido formado aqui, né, esse ácido conjugado formado, ele é mais forte que o ácido original, né? Que o hidrônio lá dos reagentes. Então, gente, essa reação ela vai ter um equilíbrio que não vai favorecer o sentido direto da reação, ela vai favorecer os reagentes, tá? Por quê? Pensem como é mais difícil, né, que essa reação, ao invés de promover um ácido mais fraco, promova um ácido mais forte, tá? É como você nadar contra a correnteza, né? Veja que como esse ácido aqui protonado é mais forte, ele tem muito maior capacidade de transferir o seu próton para a água do que aqui do lado oposto, o hidrônio transferir o seu próton para a carbonila. Tá? Então isso é o que a gente está analisando. Qual dos ácidos tem maior força ácida? Né? Se ele tiver maior força ácida, vai empurrar a reação no sentido oposto. É por isso que a gente analisa o pKa. Né? E aquele ácido que tem maior valor de pKa é o ácido mais fraco, então a reação irá favorecer a sua formação. Muito bem, vamos aqui novamente olhar essa reação, né, que eu gosto de a gente ilustrar com a reação geral e depois a gente
passa para um exemplo específico. Nesse caso, pessoal, a gente também pode avaliar, se a gente não tiver os valores de pK ali em mãos, né, a gente pode avaliar a estabilidade da carga, né, a estabilidade da base conjugada, utilizando a regra Arrow. Lembra? Arrow é átomo, ressonância, indução e orbitais. Tá? Então, a gente vai usar essas regras aqui para avaliar a estabilidade da base conjugada. Então, gente, a estabilidade da base conjugada também determina essa posição no equilíbrio. Então, se A menos for uma base mais estável do que B menos, né? Se A menos for mais estável do que B menos, o equilíbrio se desloca no sentido direto. Se, contrário disso, B menos for uma base mais estável do que A menos, a reação, né, esse equilíbrio tem uma posição favorável a B menos. Certo? Então aqui a gente vai avaliar com relação à estabilidade dessas bases conjugadas. Veja que dos dois lados da reação há uma disputa pelo próton, né? E aquela base que for mais forte vai empurrar a reação no seu sentido oposto. Tá? Então, se B for mais forte do que A, ou seja, menos estável do que A, B tem mais força para arrancar aqui o próton do que A teria de arrancar esse próton. Vamos aqui então para os exemplos específicos. Então, pessoal, a gente está vendo aqui uma reação entre esse carbânio, né, e o ciclohexanol. Então, os carbânios, né, eles são bases bem fortes, né? Então, aqui nessa reação, a gente observa que o carbônio vai atuar como base e o álcool vai ser o ácido. Então, a gente vai ter aqui a formação do ciclohexano, né? Abstraiu aqui, tinha aqui um hidrogênio, né? Abstraiu esse próton, normalizou aqui com seus dois hidrogênios, né? Estabilizou. E a gente vai ficar com esse ânion alcóxido aí. Então, olhando para as bases, né? Aqui eu tenho essa base e aqui eu tenho essa base conjugada. Olhando para as estruturas das bases, a gente observa que o A, né, vai ser o decisivo, né, o átomo. Então, nessa primeira base, a gente tem o carbono com a carga negativa e nessa segunda base, a gente tem o oxigênio com a carga negativa. Com relação às eletronegatividades, a gente sabe que o carbono é bem menos eletronegativo do que o oxigênio. Então, o oxigênio estabiliza melhor essa carga negativa. Consequentemente, a base conjugada alcóxido vai ser mais estável do que a base do carbânio. Então, gente, a posição no equilíbrio vai favorecer a formação dos produtos nessa reação. Então, pessoal, nesse segundo exemplo, a gente está observando que aconteceu uma reação onde ocorreu uma transferência de próton do grupo amino para o ânion acetato. Então, produzindo essa base conjugada com a carga no nitrogênio, né? Então, a gente tem aqui essa grupo acetato como sendo a base e aqui a base conjugada. Então, veja que, novamente, pela regra, a primeira coisa que se destaca é o A, né, do átomo, ou seja, o oxigênio é mais eletronegativo do que o nitrogênio. Então, você observa que o acetato já deve ser mais estável por isso. Mas, além disso, tem o R, né, que é uma estabilização adicional que não aparece aqui na base conjugada, que é a ressonância. Lembrando que o acetato, né, tem formas de ressonância equivalentes, ou seja, essa base conjugada
é estabilizada além, né, de ser estabilizada pelo átomo eletronegativo com a carga negativa, é estabilizada também por ressonância. Então, aqui nesse caso, gente, dessa reação, a gente observa que a posição do equilíbrio ela é favorável aos reagentes, não aos produtos. E isso, gente, ajuda a decidir, né, qual reagente é mais adequado para determinada reação. Digamos que eu queira promover a protonação do acetato, certo? Então eu tenho lá acetato de sódio, digamos, né? E eu quero produzir ácido acético. Eu quero protonar esse ânion acetato. Será que se eu colocar água, né? Ou seja, se eu adicionar esse acetato de sódio em água, eu vou produzir ácido acético em quantidade suficiente, né? Eu vou ter um equilíbrio favorecendo a formação do ácido acético, tá? Então, é aqui que trata da escolha do reagente. Então, se eu colocar o ácido acético para reagir com água, eu devo esperar, né, que ocorra essa protonação e a formação do ânion hidróxido, né? Já que ocorreu então a transferência de prótons aqui da água para o acetato. Veja, gente, que as setas elas não indicam o fluxo do próton, elas indicam o fluxo de elétrons, tá? Então, o par de elétrons aqui, né? Eu tenho feito essas setas aqui. Quem fez o mini curso lá dos mecanismos está mais esperto com relação a isso, né? Então, aqui, ó, esse par de elétrons do oxigênio, ele vai atacar o hidrogênio, tá? E aí, então, ele vai fazer uma nova ligação com esse hidrogênio, enquanto que a ligação hidrogênio-oxigênio se quebra e esses pares de elétrons vão para o oxigênio, formando o hidróxido. Então, nessa reação a gente observa, né, a gente pode tanto olhar em termos dos pKa's, do ácido e do ácido conjugado, quanto a gente pode olhar para a estabilidade da base e da base conjugada. Se eu olhar para base e base conjugada, eu vou ver que a base é mais estável. Em relação ao átomo, a gente tem o mesmo, né? Então, oxigênio e oxigênio. Então, qual é a outra força de estabilização que tem no acetato, mas não tem no hidróxido? É a ressonância. Então, aqui tem ressonância, no hidróxido não tem, e por isso a gente observa que a base é mais estável. Ou seja, esse equilíbrio vai estar favorecendo os reagentes. Então, a água não é um bom grupo, aí não é um bom ácido para protonar o acetato. Eu precisaria de um ácido mais forte. Esse ácido mais forte produziria uma base conjugada mais fraca do que o acetato. Certo, gente? Então também a gente também pode olhar para os pKa's, né? Lembrando que o pKa da água é 15,7 e o pKa do ácido acético é 4,75. Então, se a reação está produzindo um ácido mais forte, né, ela tende a não acontecer para esse sentido. O ácido mais fraco vai ter seu equilíbrio favorecido. Então a gente reforça que essa reação tem equilíbrio favorecido para os reagentes. Então, se eu falar em o que eu quero protonar realmente aqui esse acetato, né, eu posso utilizar um ácido mais forte, certo? Por exemplo, HCl. HCl, essa reação então vai acontecer ação, né? Ter a formação do ácido acético e do cloreto. Pessoal, o cloreto ele é uma base bem mais estável. Lembra que ele não é mais eletronegativo do que o oxigênio, né? Mas ele é estabilizado devido à sua carga, né? Ela é estabilizada devido à sua grande polarizabilidade, certo? E se a gente olhar em termos de pKa's, né?
pKa aqui do ácido clorídrico é menos 7, enquanto que o pKa do acetato é 4,75. Então, nesse sentido, eu tenho um ácido mais fraco sendo produzido aqui. Por isso, nessa reação, o equilíbrio está favorecendo produtos, certo? Então, eu precisei de um ácido mais forte, certo? Que produza uma base conjugada mais fraca do que a base original e que dê um ácido conjugado mais fraco do que o ácido original, tá? Então, o equilíbrio favorece a formação do ácido mais fraco e da base mais fraca. Beleza, pessoal? Então, nessa aula a gente tratou do equilíbrio e pKa, como a gente pode prever, né, qual vai ser a posição do equilíbrio em determinada reação com base nos valores de pKa dos ácidos e também com base nas estabilidades da base conjugada produzida. Lembrando que essa aula, né, ela precisa que você tenha já adquirido os conhecimentos das aulas anteriores, então não pulem as etapas. Tenho certeza que vocês já estão com o conhecimento adequado para poder avançar. Beleza? A gente se vê na próxima aula.